Unidade 4, o homem na construção do conhecimento. Aula 31.2, conteúdo: emprego de a e a. Habilidade: compreender e distinguir os sentidos e empregos de a e a. Olá, boa tarde, bem-vindos para mais este momento de nossa aula. Então, vocês ouvirem na chamada, o nosso assunto do momento, que é a e a, mas não só é um tipo, A gente vai falar de vários tipos, que só na escrita dá para identificar a diferença, na pronúncia não dá realmente. Então, a gente vai assistir a um vídeo, tá? Ele vai passar para vocês. Tentem acompanhar e depois a gente vai voltar, para conversar mais detalhadamente sobre ele. Ok, então vocês viram assim, passando rapidamente o vídeo, mas agora a gente vai mostrar em partes, eu vou explicar para vocês as situações, cada situação que corresponde o a ou as. Então vamos voltar com o vídeo. Então a gente, olha, veja que há as, vários tipos, mas a gente vai ver que cada um significa algo, significa alguma coisa, diferente. Então, aqui como você vê, que está perguntando como se escreve, não entendo como é que onde nós iremos colocar o A com H, o A acentuado, o A com crase, mas nós iremos, mostrar cada parte, como você deve utilizar cada tipo de as, ok? Então, começando aí, a gente vai trabalhar o A com H, é uma forma do verbo haver e é usada com o sentido de existir ou para referir tempo passado. Então, A com H, ele tem duas funções. Significa haver, vem do verbo haver, com o sentido de existir, então é escrita com H, e também quando se referir a tempo passado. Vamos ver o exemplo. A gente vai ficar no exemplo aí para mostrar para vocês. Há bolo na geladeira. Veja que o há bolo na geladeira, vamos parar aí, tá? Então, bolo na geladeira, eu quero dizer que existe bolo na geladeira. Há no sentido de existir. Tá? Então, por isso que é com H, há bolo na geladeira. Tá? E a próxima frase, sou professor há 5 anos. Observe que sou professor há 5 anos
é tempo passado, né? Então, quer dizer que eu já trabalhei como professor 5 anos. E o A, né, com esse acento atravessado, é uma contração usada para referir um local ou um objeto indireto. Vamos ver o exemplo. Fui à praia de manhã. Olha, fui a, né, uma preposição. Quem vai a algum lugar. Com o a de a praia, artigo, então temos o a com crase, né, com acento grave em cima. Então, por isso que é o a com este acento grave. Ofereci um anel a minha namorada. Então, ofereci um anel a quem? Então, esse a, que é uma preposição, eu vou unir a um a de artigo com a namorada. Aí forma o azinho com crase. A que nós chamamos, né, popularmente de a craseado. As, olha aí, o as é o plural de a. Veja a posição do acento e usa-se com um objeto indireto ou para indicar horas também. Veja os exemplos. Dei um presente às minhas amigas. Quem dá alguma coisa a alguém, né? Deu o quê? Um presente a quem? Aí esse a é a quem, é uma preposição, e junto com as de as amigas, que seria um artigo, aí forma o as craseado. A festa é às 10 horas. Também a festa é esse as, aí está, né, se referindo a horas. Tá? Então, esta forma de as é artigo, mas preposição. Tá? Vou mostrar para vocês ainda, né? Não se preocupem. É muita coisa desse as, mas a gente vai trabalhar com mais exemplos. Temos o as, o acento é diferente, tá? Este agora é direcionado para a direita, o outro era para a esquerda, tá? É um substantivo que significa craque, especialista, perito, ou também uma carta de baralho. Veja os exemplos. O as é a carta mais valiosa. Veja, o as aí está se referindo à carta de baralho. Então, esse as leva um acento, né, grave. O meu filho é um as na matemática, ele é um profissional, né? Ele entende de matemática, tá? O a com H é um verbo impessoal, porque os verbos pessoais que se referem às pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, por isso que é pessoal. Quando diz que é impessoal, porque não se referem a nenhuma pessoa do discurso. Veja que né, não tem nada a ver com nenhuma pessoa do discurso, nem primeira, nem segunda, nem terceira, singular ou plural. Né? Há aqui alguém que não entregou o formulário? Há aqui alguém que não entregou o formulário? Eu quero dizer, existe alguém aqui que não entregou o formulário? Né, com H, tá? Há também com H indicando tempo passado. Há muitos anos resolvi ficar quieto. Olha, tempo passado, há muitos anos. Muita gente coloca um A normal, não está certo. O A normal, ele se refere a tempo futuro. A passado, quando ele diz há muitos anos, já sei que é com H. Atenção, olha aqui, para um detalhe bem importante. É muito comum usarmos esse termo com a palavra atrás. Não é verdade? Há muito tempo atrás, muita gente fala assim, olha, estive em Manaus há um ano atrás. Porque é redundante. Por quê? Porque já está dizendo que é passado, já é atrás. Estive em Manaus há um ano. É claro que falando, você não vai dizer, olha, estive em Manaus
com H, 1 ano, não vai dizer. Mas na fala não tem problema. Estive em Manaus há 1 ano, porque todo mundo vai saber que a sua intenção é de dizer que este A, né, com H. Mas na escrita vai ser com H. E não precisa de dizer que é 1 ano atrás, porque é redundante, você vai falar 2 vezes. Porque A com H significa atrás, tempo passado. O Azinho aqui sozinho é um artigo definido. Exemplo, a aluna está atrasada, a aluna é o substantivo e o artigo A acompanha a aluna. Substantivo feminino. A aluna, a porta, a janela, né? Todas que acompanham um substantivo feminino, todo azinho é artigo. Também podemos usar para indicar distância, ligar 2 termos entre si, usado com preposição, noção de tempo, de modo. Manaus está a apenas 18 quilômetros da confluência do Rio Negro com o Rio Amazonas, né? Está indicando distâncias. A, com a crase, ó, o sinal indicativo de crase, o sinal indicativo de crase é este, tá? Não este. Veja a posição daqui, o indicativo de crase é esse. A, o indicativo de crase. É o A, né, a formação do A, que é o A preposição mais o A artigo. Que aqui indica que o artigo A, né, é precedido pela preposição A. Então, os dois, o encontro dos dois torna-se este A aqui. Vamos ver aqui o exemplo. Fui à Bahia no mês passado. Fui a, preposição, fui a. E o azinho de a Bahia formou-se este A. Então, fui a, né, Bahia, tá? Fui a mais a feira, dá esse A craseado. Fui a, preposição, né, que ele requer, esse verbo requer uma preposição. Fui a algum lugar. E o azinho do artigo, que é um substantivo feminino feira, aí dá o encontro dos dois, a contração, e forma o A, que nós chamamos A craseado. Ontem fui a aquela festa. Então, ontem fui a, preposição mais o A, tá, da aquela, torna-se o A craseado. Ok? Então, primeiro nós aprendemos agora o A, né, com H, que significa o verbo haver, no sentido de existir. E também pode ser tempo transcorrido, tempo passado. E o azinho, quando ele é artigo, ele é normal e diante de palavras, né, de substantivos femininos. Olá, estamos de volta para continuarmos falando, né, das funções do A com H e o A e H interjeição. Nós trabalhamos no primeiro momento sobre o A com H, né, que indica, que vem do verbo haver, no sentido de existir. Por exemplo, há alguma coisa sobre a mesa. Eu quis dizer que se A é com H, existe, né, alguma coisa em cima da mesa. Então, quando este verbo, quando A for um sentido de existir, né, do verbo haver, escreve-se com H, tá? O A sozinho, né, ele pode indicar tempo que ainda está por vir, né? Assim, o H também, o A com H também, ele se refere ao tempo passado, né? Há muito tempo estive aqui. Porque nós mostramos para vocês que quando eu usar há muito tempo eu estive aqui, não precisa usar há muito tempo atrás, né? Porque se atrás, esse verbo há já indica, né, muito tempo passado. Então, não precisa dizer atrás.
principalmente na escrita, né? Há muito tempo eu estive aqui. Não posso dizer há muito tempo atrás eu estive aqui. Eu estou sendo redundante, falando este A duas vezes. Então, o A, recapitulando, a gente usa, né, quando indicar o verbo haver, no sentido de existir, e o A também com H diz tempo passado, né? O Azinho sozinho, uma das funções, que o A tem muitas funções, neste momento, né, o tempo que ainda está por vir, né, tempo futuro. Há algum tempo irei, ou daqui a alguns dias, irei a uma viagem, por exemplo, com um Azinho simples, sozinho. O A também é um artigo, é artigo definido, é um artigo que vem diante de uma palavra feminina, né, como quando eu falo a menina. Então, esse A está definindo que menina é do sexo feminino. Então, o A acompanha palavras do sexo feminino ou do gênero, né? Então, gênero, sexo, se refere ao Azinho feminino, tá? Então, nós temos essas duas diferenças por enquanto. Agora, a gente vai trabalhar as interjeições. O A, né, com H, como interjeição. Então, acompanhe aqui a leitura e prestem atenção no que acontece, né, nas imagens, né, que a gente vai aproveitar para mostrar outras interjeições. O que é uma interjeição, para que ela serve, né? Então, a interjeição é uma palavra que expressa sentimento, emoções e sensações, representado por diversos sentidos, né? Quando a gente fala em sensações, está relacionado aos nossos sentidos. O paladar, o olfato, a audição, né, o tato. Então, aqui, quando ai, observe esse ai, e com a imagem, né, detectamos, então, que alguém está sentindo uma dor. Pela imagem, né, que representa, que está em vermelho na imagem, que alguém está sentindo uma dor neste local. Então, o ai aí, né, já é uma interjeição. Aqui, nossa, né? Veja que a interjeição ela vem acompanhada, né, sempre do ponto de exclamação, para intensificar mais, dar mais ênfase naquilo que estamos falando, né? Nossa, uma coisa que a pessoa, né, alguém viu e não gostou, se assustou, né? Aqui, agora no WhatsApp, né, representa que algo que foi mostrado ali está gostoso, a pessoa gostaria muito de se deliciar com aquilo. E quando eu silêncio, né, uma interjeição, veja que todas estas palavras, elas são representadas, né, estão também com o ponto de exclamação para dar mais ênfase mesmo, chamar mais atenção, né, de quem lê, de quem fala. Então, aqui, ó, o A aparecendo novamente. Agora, veja que o A, né, com o H. Não dá muito para você ter dúvida, né, quanto lá nos primeiros que nós estudamos, né, porque o A e o H na frente todo mundo sabe que é uma interjeição. Acontece alguma coisa, né, quando a gente está gostando de uma coisa que acaba, por exemplo, geralmente todo mundo diz um né? Então, a interjeição, como já falamos anteriormente, expressa sensações, né, aquilo que nós sentimos e colocamos para fora, nossas emoções, sentimentos, e se apresentam por meio de.
Sons vocálicos, né, quando eu digo, por que sons vocálicos? Porque quando você pronuncia, é a mesma coisa do verbo que nós aprendemos lá, o A, né? Qual é o som que se ouve? Só da vogal. E aqui, ó, os sons vocais, A, O, UI. Então, você vê que só entendemos o som, né, de A, O, UI. Também é uma vogal I. Eu pronuncio o som das duas vogais. Já o H não tem som. Aí são chamados de sons vocálicos, por serem representados pelos sons das vogais. Palavras únicas, também, olha, olá, tchau, viva! Mas a gente tem que falar expressando mesmo emoção e sentimento, né? Senão não posso dizer, né, que é uma interjeição, porque a interjeição é isto, é expressar, né, colocar para fora os nossos sentimentos, o que nós sentimos. Se eu chegar e falar, olá, tchau, tchau, viva, né, não está expressando nenhum sentimento aí. Locuções interjetivas, quando nós falamos em locuções, né? Nós temos as locuções adjetivas, locuções verbais, locuções adjetivas, adverbiais, tudo. Então, é a formação de duas ou mais palavras. Só interjeição, só uma, representada por uma única palavra, interjeição. Mas, quando eu falo, né? Ora bolas, eu estou construindo essa interjeição a partir de duas palavras. Então, não posso dizer que é uma interjeição, já é uma locução, formada por mais de uma palavra. Deus me livre, né? Quando a gente fala alguma coisa, alguém fala que a gente quer nem saber, Deus me livre, é uma locução interjeitiva também. E as onomatopeias também fazem parte, né, desta turma da interjeição, quando você acrescenta, né, a pontuação aqui, vapt-vupt, e pum, né, quando dá aquele som. É onomatopeia, nós até já falamos sobre isso, que eles representam os sons dos objetos, dos seres, de modo em geral, dos sons. E nós vamos observar aqui uma interjeição sendo representada com o sentimento de admiração. Quando nós colocamos o A, né? A, não simplesmente A. Daí sim o A. E veja que não dá para confundir com o A lá do primeiro momento, do verbo haver, né? E de tempo transcorrido, tempo passado, porque o A, né, o H vem depois do A. Né? Na outra situação, nós vimos que é H e A. Aí temos um representando a admiração, veja, uma advertência, opa, cuidado, né? Temos uma placa aqui, cuidado, degraus, para você não cair. Vimos também uma interjeição que passa essa ideia de alívio ao cansaço, quando a gente diz, ufa, até que enfim. A despedida, tchau, adeus, até logo, né? Quando a gente está sentindo em ai, ui, oi, que são representadas. Na despedida, ficou lá que nós passamos, né? Aqui é dor. Uau, nossa, né? Sempre uma admiração. Você olha no celular, pode ser, quando uau, nossa, pelo jeito dela, uma coisa, né, muito interessante que está acontecendo. Ela está muito feliz. Na próxima
Oh, que pena, coitada. Tadinha, deve estar sofrendo, né? Pelo amor que perdeu, alguma coisa assim, e a amiga está consolando, mas quando eu digo, oh, que pena, coitado, todos três representam uma interjeição. Alegria, opa, oba, muito bom, aí sim, né, aqui está representando uma coisa satisfatória, um momento muito legal das crianças, estão felizes. Vamos fazer uma leitura aqui, que nós iremos encontrar dentro desse texto algumas interjeições, né? E observe, na leitura temos que fazer ela levando em consideração a pontuação, para que ela fique mais expressiva. Quando eu digo, oh, como é alto, era realmente de se admirar o obelisco da interjeição, porque o obelisco, seu topo parecia tocar as nuvens. Tomás Nota ficou de boca aberta, nem reparou que tinha uma garota ao seu lado. Ui, você fica olhando para cima e pisa no meu pé. Ela estava realmente brava. Deixou até com vergonha o Tomás Nota. Ops, desculpe. Puxa, que sujeito distraído, ela ainda resmungou. Nosso amigo até foi saindo de fininho, com cara de quem engoliu mosquito. Procurou um lugar mais tranquilo para admirar o obelisco. Nossa, como será que o construíram? Pensou já, esquecendo do acidente. Então, as palavras destacadas são interjeições. Elas existem para exprimir um sentimento ou uma sensação que aparece de repente. Veja que admiração, né, apareceu lá. Oh, nossa, vergonha, ups, chateação, puxa, não era assim que eu queria? Dor, ui. Mas o sentimento ou sensação que a interjeição exprime pode variar. Alguém poderia achar um garoto muito bonito e dizer com admiração, que gato, ai, ai. Então, aqui vocês viram que todas as palavras destacadas são interjeições, né? Viram que a gente tem que falar com bem ênfase. E aqui nós temos umas locuções interjeitivas dentro dos trechos do texto, por exemplo, de Rita Lee. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde no eterno domingo, ser um bicho preguiça e espantar turista. E no trecho do verso aqui de Caetano Veloso, também tem um. Que menina é aquela que encontrou na roda agora? Ela tem um remeleixo, que valha-me Deus, Nossa Senhora. Então, é isto aí. As interjeições, né, elas são mais fáceis, né, de serem identificadas, justamente por essa ênfase que se dá, né, na leitura.